Eu comecei com o Marcos Paulo. Marcos Paulo é meu amigo, nós estudamos juntos a parte ali do ensino médio. E aí ele que me apresentou você. Só que eu falo que eu fui um especialista, um expert bem difícil, porque eu já vinha de um faturamento grande de salão, né? Eu trabalhava no salão, e aí ele me apresentou, o Érico Rocha, começou... Aí na época você já tá até fazendo um processo de lançamento, ele queria comprar a fórmula, e falou, acompanha aí. Acompanhei um lançamento, assim, capenga, ele perguntava, é legal, eu não tava acompanhando muito não. E aí ele comprou Fórmula e me deu pra estudar junto com ele. E a gente começou a estudar juntos o Fórmula. Só que a gente demorava muito pra lançar. Por conta do meu trabalho, também tem aquela insegurança, não marca data, não lança logo. Então eu fui lançar antes, anotei aqui, ó, fiz um lançamento semente, antes do FL ao vivo, e aí deu R$3.000. Eu falei, mas Paulo, sério, que você tá me pondo um trem de R$3.000? Porque pra mim aquilo ali não era o dinheiro que eu ganhava no salão já. Frustrada, não gostei, falei, esse trem não é pra mim não, e voltei pra lá. Só que aí a gente já tinha combinado de ir no FL ao vivo, eu já tinha comprado o ingresso, era tipo a cartada final do Marcos Paulo comigo. Ele falou, ó, se você for, vamos ver o que acontece, se não for a gente para, não vou te encher o saco mais. E aí nós fomos no FL ao vivo. E caramba, ao entrar ali e ver aquele tanto de pessoas, o Érico era muito distante. Pra mim, e ainda mais que eu sou nova, eu só tinha meu mundinho ali dentro do salão, processo liberal, acordava, trabalhava, então, total, uma profissional liberal. E a hora que eu cheguei naquilo e todas aquelas possibilidades, todo mundo falando aquilo, eu ficava só assim, eu só ficava observando, né? Por mim, dentro, tava morrendo, mas por fora eu falei, vou ficar aqui na plena com o Marcos Paulo, fingindo que tá tudo certo. Fingindo que eu não tô arrependendo de não ter lançado várias vezes, porque dá aquele arrependimento, né? Por que eu não marquei? Por que eu não lancei? Por que eu não testei? Por que eu não fiz a fórmula, né? E aí, lá no Fórmula, a gente decidiu entrar no Insider. E aí, acabou que a gente foi pro hotel, não comprou no primeiro dia. E aí, eu fiquei enchendo o saco dele, a noite inteira enchendo o saco. Vamos entrar. Ele, mas não tenho dinheiro de pagar. Eu falei, eu também não tenho. Ele tinha menos que eu na época, né? Ele não tinha o dinheiro total. E eu falei, vamos, entra. A gente dá um jeito, sei lá, vamos entrar. Eu tava realmente decidida a entrar, eu queria viver aquilo ali. E aí, entramos. E aí, tinha um belo do almoço. Na fila do almoço, eu encontro um rapaz. Bem na fila mesmo, ele na frente e eu atrás. E o Marcos Paulo começou a conversar com ele e eles eram da mesma turma do FL, se eu não me engano é FL10. E aí, então, eles já trocavam ideia ali no Facebook, já tinha um networking dos dois. E aí, eu tava chegando ali a primeira vez, não conhecia ninguém, então eu conheci ele. E hoje ele que é meu sócio, ele que continua comigo. E aí, ele foi ajudar nós, ele já tinha feito o 6 em 7 dele, então a gente tava doido pra fazer o tal do 6 em 7. E aí, em janeiro, nós lançamos com o processo do Felipe, com o que ele sabia. E aí, eu já fui pro lançamento interno e eu fiz 40 mil. Tá começando. E nisso a gente já começou a se desenvolver, né? Como a gente entrou no Insider, era um outro flow, mas a gente começou a aprender demais os processos, aprender sobre a copy, sobre o tráfego. Então foi muito fácil entrar nesse ponto, porque uma coisa é você não saber e ter pessoas próximas de você que vai te colocar nessa jornada. E foi isso o Insider, colocar na jornada que eu precisava seguir, ajustar os pontos, as arestas que eu não enxergava muitas vezes, né? E aí a gente continuou, agora todo mundo aprendendo, todo mundo indo, e aí a gente começou a crescer mais. Aí depois disso eu fiz um outro lançamento de 42 mil, saí de 40 para 42. Anotei aqui. Depois de 82 mil, e aí foi quando eu fiz o 6 em 1, e foi 120 mil. Fiz o 100 mil no primeiro dia e o carrinho fechou com 120 mil. Só que, a Amanda, como uma boa expert que dá trabalho, eu não quis me dedicar muito, tanto que não, esses foram lançamentos, foram 4, né? Eu não fiz os 7 lançamentos no ano. Não sei porquê, deu a louca na Amanda. E aí foi um ano, foi 2019, que eu bati ele com 400 mil. Fechei o ano com 400 mil. Mas é porque realmente, por ser uma profissional liberal, eu ganhava 15 mil no salão, né? Eu tirava 15 mil. E eu, caramba, é dinheiro, né? 15 mil aos 22 anos, não tá ruim não, né? E aí eu ficava muito assim, se eu largar o salão lá, se eu largar pra cá. Só que tinha uma coisa que me incomodava muito, que era a minha questão de trabalho. Então, pra eu ganhar 15 mil maquiando mulher, é Érico Rocha. É muita mulher nessa cadeira.
ia dormir meia-noite. Então minha carga horária era insana. Eu quis me dedicar mais em 2020. 2020 eu falei, eu quero me dedicar mais porque eu quero sair um pouco dessa minha profissão, porque eu não tô tendo mais como viver. Tô ganhando dinheiro, mas tô perdendo saúde, tô perdendo vida e eu não quero ficar dessa forma mais. Aí o povo do salão começou a ficar enciumado, porque vai descobrindo, né? A Amanda vai fazendo live, vai arrumando as copas, tá acontecendo alguma coisa ali. Eu falei, meu Deus, será que o povo vai ficar mesmo enciumado comigo? Aí eu fui demitida, Érico. Fui mandada embora do salão. E aí que os 15 mil acabou, né? E aí eu fui mandada embora, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que tudo na vida é fases, né? E se eu não tivesse sido mandada embora, talvez eu não olharia tanto para a fórmula. Eu já queria olhar para a fórmula. Eu falei assim, mas agora eu vou olhar com ainda mais olhos. E aí foi quando a gente realmente se dedicou com tudo para a fórmula em 2020. E aí os lançamentos só foram crescendo. Nisso eu já tinha o meu outro salão, eu não parei de atender, até porque eu tenho um pensamento assim, que eu quero ensinar o que eu vivo. Então não quero ter a carga horária lá que eu tinha insana, mas eu quero também atender, ter um salão, até para poder passar isso para as minhas alunas e ser realmente digno daquilo que eu ensino. E aí os lançamentos começaram a crescer, a gente começou a lançar outras pessoas, então foram lançamentos de 200 mil, 260, até o último que a gente bateu 700 mil. E aí a gente já abriu um leque para trazer outros especialistas, não só um produto, outros produtos. E ao você fazer a faixa preta, que eu, assim, sei que é possível para todo mundo, o processo, ele te guia. E isso é o mais surreal, né? A liberdade que nós temos dentro do digital.